minha gente. Internet querendo travar aqui. Mais uma live, mais uma manhã aqui juntinhas, eu e você. Hoje a gente vai falar sobre os desejos que tu tem. Estão aí parados. Por algum motivo. E esses desejos que tu tem aí, ele é um sinal de que existe, né, uma potência aí dentro de ti que provavelmente tu não está explorando. Bom dia, Denise, bom dia, Araci. E que potencial será esse que está guardado aí, tu não está explorando? Eu quero que vocês entendam que desejo, ele não nasce, né, do ego, ele não nasce de ambição vazia, de ingratidão, que esse desejo que tu tem aí, independente do tamanho dele, não é um exagero. Esse desejo, ele nasce aí de um potencial que tu tem guardado que não está sendo explorado. E esse desejo aí que tu sente, ele é uma direção. Ele é uma informação que tu tem aí, como se ele fosse uma bússola para te mostrar um caminho. É uma bússola interna, te mostrando um caminho que talvez tu não esteja conseguindo enxergar, talvez tu não esteja conseguindo acreditar que esse teu desejo aí é possível. Mas se existe o desejo, existe a capacidade de realizar, e existe aí uma potência, né, para te colocar para fora que tu não está colocando. Porque quando a gente está colocando no mundo o que a gente tem para entregar, a gente está em movimento, a gente está agindo, a gente está confortável, a gente se sente até realizada. Agora, se tu não está avançando e tu sente aí um desconforto de que tu sabe que tu poderia ir mais longe, fazer mais, que tu tem desejos para realizar e que tu não está explorando, existe algo aí guardado que tu tá de alguma forma não conseguindo enxergar e acreditar, consequentemente. Talvez não consiga te enxergar capaz de realizar. Talvez algumas coisas que aconteceram aí no decorrer da tua vida foram fazendo com que tu perdesse, né, essa confiança em ti, de que tu pode, de que tu merece, de que tu consegue. Então a gente começa a live aqui hoje com essa afirmação, que talvez tu nunca tenha ouvido dessa maneira, né? Se os seus desejos dizem mais sobre quem você pode se tornar do que sobre o que te falta. Sabe esse desejo que tu tem? Ele fala muito mais sobre quem você quer se tornar do que sobre o que te falta para realizar isso, para se tornar isso. Por isso que eu falei que esse desejo que tu tem aí, ele é uma direção, ele é uma informação que tu tem, ele é como se fosse uma bússola aí para te mostrar o caminho. O caminho que talvez tu esteja com medo de percorrer. Às vezes tu acha que tu não vai conseguir, às vezes tu acha que tu não vai conseguir sozinha. E esse desejo, por mais que em alguns momentos tu pense, ele não é falta de potencial, muito pelo contrário. Talvez tu pense assim, eu quero realizar isso, mas pra mim não dá, pra mim é difícil, ou eu não consigo, ou é muito pra mim. Só que se existe o desejo, existe aí dentro potencial para te realizar. Eu sempre digo, né? Deus não coloca nada no nosso coração, nem desejo no nosso coração que Ele não tenha nos capacitado para realizar. Se existe o desejo, existe a capacidade. E eu gosto de falar também, né, que se
Deus acredita em ti. Quem tu pensa que tu é para não acreditar? Eu acredito, tenho isso muito forte em mim. Se existe um desejo, ele colocou no teu coração, pode ter certeza. E se esse desejo existe, se ele colocou no teu coração, se ele acredita em ti, quem é tu para duvidar? Eu sei que essa frase é forte, mas ela é muito verdadeira. Se tu acreditar nela, porque eu acredito. Gente, desejo é um sinal que tu tem, é como se tu tivesse aí dentro de ti um pote de ouro guardado. Imagina que tu tem aí um pote de ouro guardado. O teu desejo é esse pote de ouro. Vamos dizer que o desejo é o pote. O que está dentro do pote é o ouro. O que está dentro do pote é o teu potencial. Só que se existe um pote cheio de ouro, então existe um desejo cheio de potencial ali dentro dele. O que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir esse pote e liberar esse ouro para o mundo. E tu tá guardando esse pote por algum motivo. Tu tá talvez tentando abrir esse pote na força e tu não consegue. Sabe quando a gente tem um vidro ali difícil de abrir, a gente pede para alguém abrir pra gente? Talvez tu precise de ajuda para abrir esse teu pote aí também. A verdade é que, independente de qual é a situação, de como que tá aí o teu pote, como que tu tá cuidando dele, como tu tá lidando com ele, o que que tá acontecendo aí, tu precisa olhar para ele. Porque, como eu falei ali no início, ele tá te mostrando uma direção, é a direção que tu precisa seguir. E talvez tu esteja fugindo, ignorando, não conseguindo enxergar ou deixando de lado. E ontem a gente ainda falou sobre isso, sobre resolver, passar a vida inteira resolvendo o problema e não construindo a vida que quer. Talvez tu tá tão ocupada aí resolvendo o problema que esse pote tá esquecido. Acaba que uma live aqui vai encaixando na outra, né, gente? Porque a gente sempre vai cair no mesmo lugar. Independente da tua situação, independente da área da tua vida aí que tu quer resolver, independente da área da tua vida que tu sente que tu tá estagnada, travada, que tu não consegue avançar, ou que tu paralisou, ou que tu não consegue nem começar a dar os primeiros passos, a gente vai sempre cair nos mesmos lugares, né? Nos bloqueios que te fazem agir assim, ou que te fazem não conseguir agir como tu gostaria de agir. Só que, gente, se tem um desejo aí, e esse desejo insiste, não pense que é um capricho, que é uma ilusão da tua cabeça. É o teu potencial aí gritando, pedindo passagem, pedindo espaço, pedindo pra ser tirado desse pote aí que ele tá preso. Tu sente isso, como se tu tivesse aí algo dentro de ti que tu quisesse, que tu, nossa, tu deseja colocar para fora e tu não consegue. Como se estivesse mesmo ali um pote lacrado que tu não consegue nem abrir a tampa. Tu tem ou tu já teve essa impressão? Eu tinha. Nossa, eu fiquei muito tempo com esse pote guardado, lacrado. E eu nem acreditava que eu conseguiria abrir ele. Por muito tempo. E a maioria das mulheres que chegam até mim tem um pote desse guardado. E cada uma no seu contexto, por algum motivo, ela não consegue acessar. Não consegue abrir, não consegue enxergar, não consegue acreditar, se acha incapaz. Sabe aquela sensação de melhor deixar guardado, que enquanto está guardado não me causa problema? Enquanto está guardado, nada acontece, nada vai mudar. Eu continuo aqui no meu conforto, bem desconfortável, mas que eu já conheço. Quem acompanha as lives aqui todos os dias já entende isso.
Por que que isso acontece, né, gente? Por que que é mais fácil ficar no desconforto, num lugar que a gente nem quer mais estar, do que para aquele lugar que a gente gostaria, aquele lugar que a gente ainda não conhece. A gente sabe que é melhor, mas é desconhecido. De alguma maneira, a gente vai inconscientemente evitar para se proteger. Que na verdade não é proteção nenhuma, né? Mas para o nosso cérebro é sim uma proteção. E por que será que muitas mulheres, muitas mesmo, aprendem a reprimir esses desejos? A deixar esse potinho aí guardado, lacrado, escondido, as 7 chaves. Por que será? Muitas de nós, na verdade a maioria de nós, para não dizer todas, em algum momento da nossa vida, principalmente quando a gente era criança, né, quando a gente não tinha maturidade para entender as coisas, a gente aprendeu a diminuir as nossas vontades, a se contentar com o que a gente tinha, a só agradecer e seguir. Algumas de nós não aprendeu nem a agradecer. Algumas de nós aprendeu só a reclamar. E esse desejar algo maior, foi associado com egoísmo, com ingratidão, com risco. E aí se explica o porquê. Tem tantas mulheres maravilhosas, mulheres com potencial incrível, paralisadas, totalmente distante do lugar que elas poderiam estar. E todas nós temos o poder de chegar e realizar o que a gente quiser. Só que enquanto a gente estiver enxergando o mundo com essas limitações, com essas dores, a gente não vai acreditar, a gente não vai conseguir agir e a gente vai continuar desejando e não realizando. Tu já pensou assim? Eu já tenho tanto. Para que eu quero mais? Eu tenho mais é que agradecer isso aqui que eu tenho, me contentar. Tem tanta gente pior que eu. Ou, isso aí não é para mim. Não adianta. Nem vou fazer, nem vou mexer. Melhor não mexer. Tu já falou essas frases ou tu já pensou nessas frases? Lá no fundo, querendo muito algo, mas trazendo essas justificativas para ti de que isso não é para mim, melhor nem mexer. Tem aquelas frases, né, que a gente ouve a vida inteira, não se mexe em time que tá ganhando, mesmo que tá uma porcaria ali, mas tipo, tô acostumado, tá mais ou menos, né? E aí tu vai ficando ali no mais ou menos. Vai te contando essas historinhas. Eu já tenho tanto, pra que eu quero mais? Eu tenho saúde, isso aqui importa. Gente, a gente não precisa escolher entre uma coisa e outra, isso eu também aprendi. Às vezes tu pensa, muitas pessoas pensam, e não é pensam porque é consciente isso. Tá cravado no nosso inconsciente, tá enraizado no ser humano, e não é só eu, só tu, é todo mundo. Aquela ideia de que a gente precisa escolher, é como se a gente precisasse escolher. Ou eu tenho amor ou eu tenho dinheiro. Ou eu tenho saúde ou eu sou feliz no meu casamento. Exemplos, tá, gente? Ou eu tenho um corpo bonito ou eu sou mãe. Sei lá. A gente tem enraizado em nós de que a gente tem que escolher algo, uma área da vida, para se dar bem. E não adianta querer ter tudo. Não é assim que a gente pensa, não dá para querer ter tudo. Não. Tu pode ter tudo sim. Tu não precisa escolher isso ou aquilo. Tu pode escolher isso e aquilo. Então, quando tu olha muitas vezes para esse teu desejo aí, talvez tu esteja olhando para algo que tu já tem, que tá muito bom, e tu pensa, eu já tenho isso aqui, eu vou ficar aqui quietinha, vou me contentar com isso,
Pra que eu vou inventar a moda, né? A gente fala assim. Pra que eu vou mexer em time que tá ganhando? E nessas conversinhas que tu vai tendo aí contigo mesma, tu vai deixando esse teu desejo de lado. Esse potinho continua esquecido. E quanto mais tu demora para abrir ele, mais difícil ele é para abrir. Essa é a impressão, né? Parece que a tampa tá lá, enterrada. Só que todas essas frasezinhas que tu te conta, essas conversas que tu te conta aí, elas vão deixando esse pote guardado, elas vão adiando a realização desse desejo que tu tem. Tu vai procrastinando, né? Fazer, tu até te conta de, nem é tão importante para mim, mas lá no fundo tu queria, tá? Tu quer, dói, é desconfortável. E tu não parou de desejar. Só que tu aprendeu a te censurar tanto, a te criticar tanto, a te julgar tanto, a te culpar tanto também muitas vezes, que é como se tu não merecesse. Então, é como se fosse mais justo tu não realizar. Por mais que tu queira, por mais que tu deseje. Só que eu preciso repetir aqui o que eu falei lá no início. Se existe o desejo, alguém plantou esse desejo aí no teu coração. Quem plantou esse desejo no teu coração? Eu, no que eu acredito, sempre falo que se Deus colocou esse desejo no teu coração, ele também te capacitou para realizar. E se ele acredita em ti, quem é tu para não acreditar? E vocês vão me ver repetindo isso muitas vezes na vida aqui, porque é no que eu acredito. E ele colocou o desejo aí no teu coração, porque ele sabe que tu é capaz, porque ele te capacitou. Não sei quem tu pensa aí que tu é para não acreditar, né? Quem a gente pensa que é, né? Porque eu me incluo junto, porque em muitos momentos a gente duvida da gente mesmo. E é muito forte isso, né, gente? Porque se a gente parar para pensar, e aí tu pensa, ok, tá, mas então tá bom. Eu tenho um desejo, eu entendi, eu também acredito nisso. Deus colocou esse desejo no meu coração, ele me capacitou para realizar isso, mas por que é tão difícil para mim? Tem também a parte que ele não falou que seria fácil, mas o como tu tá escolhendo passar por isso muitas vezes, né? E aqui até sai um pouco do contexto da live, mas eu preciso ser verdadeira com vocês do que eu realmente acredito. Então, quando Deus coloca obstáculos aí no nosso caminho, dificuldades, não é porque Ele está querendo impedir que a gente realize algo, ou muito menos querendo nos punir. É muito pelo contrário. Eu acredito muito que tudo isso que acontece no caminho é para nos preparar. Pensa bem, como é que Deus vai entregar um desejo realizado, grandioso nas mãos de uma mulher que não está preparada para sustentar aquele resultado? Ele sabe quando tu vai estar pronta. E quando tu estiver pronta, ele vai te entregar. Mas o estar pronta não é deixar esse pote que a gente falou guardado esperando. É tu abrir esse pote. É tu enfrentar os desafios que vão vir, porque vão vir. Eu não estou dizendo que é fácil. E, acima de tudo, antes de tudo, colocar Deus em primeiro lugar. Eu acredito nisso. Eu não sei no que tu acredita, mas eu trago aqui o meu posicionamento, o que eu acredito. Então a gente fala aqui sim de estratégia de realizar as coisas, a gente fala de curar os bloqueios emocionais que a gente tem, mas a gente não pode ignorar, e inclusive a gente tem que colocar na frente, no meu entendimento, Deus em tudo. Então não tem como, gente. Primeiro, tu precisa confiar mais em ti. Eu acredito também, e também não tá aqui no contexto da live, mas tem coisas que vem no coração e a gente precisa falar, que se tu
colocar Deus em primeiro lugar, não só ele vai te mostrar essa capacidade que ele te deu, mas como o caminho, mesmo desafiador, ele vai ser mais fácil. Às vezes, tu tá aí te sentindo muito sozinha, e talvez tu até já pensou em algum momento assim, nossa, eu até queria me conectar mais com Deus, eu queria ouvir o que Deus tem para me dizer, mas parece que ele não fala comigo. Nesses momentos, eu entendo que acontece algo assim, ó. É como se Deus estivesse falando muito, muito, muito baixinho aí contigo, justamente porque ele quer que tu te aproxime dele. Às vezes a gente pensa que a gente não está ouvindo a voz de Deus, a gente não está entendendo o que ele está falando para nós. A gente pensa até que Deus está muito distante, e é totalmente o contrário. Quem está distante somos nós. Quando a gente duvida dessa nossa capacidade, quando a gente fica guardando esse nosso desejo e não tem coragem de colocar ele no mundo, a gente não está duvidando só de nós. A gente também está duvidando dele. A gente está afastada dele. Porque se ele colocou no teu coração, se ele te capacitou, e se tu não tá fazendo isso, concorda comigo? Que não é em ti que tu não tá acreditando? É nele. Isso não estava aqui no contexto da live, mas eu senti muito forte de falar para vocês. E realmente tem momentos da nossa vida, principalmente para quem quer empreender, quem trabalha aí, dependendo muitas vezes só de si mesma, né? Eu falo isso porque a maioria das mulheres que me acompanham aqui ou trabalham até CLT, mas tem ali seu negócio próprio, a maioria tem seu negócio próprio, ou está buscando algo para fazer. A gente fala muito aqui nessa questão de bloqueios, mas tem essa questão também de que às vezes tu tá se sentindo muito sozinha e tu tá buscando muito fora a solução, buscando enxergar alguém fora também para te dar aí uma luz. E essa luz geralmente não, essa luz está dentro de nós. Olhar para ti, para dentro, para tua vida, os bloqueios que tu tem, que é o que eu mais falo aqui, mas também olhar para dentro, como que tá aí essa conexão, né, com Deus? Porque às vezes se sentir sozinha, se sentir vazia, é justamente isso. E às vezes a gente pensa que para se conectar com Deus a gente precisa de algo muito grandioso. E preciso ir na igreja, preciso, aprender a fazer aquela oração, né, toda ali trabalhada. E gente, não é nada disso. Quando tu entender que é justamente o contrário, que é muito mais simples do que tu imagina, aí sim tu vai conseguir te conectar com ele. Porque não é sobre pegar um momento do dia para orar. É sobre fazer isso o dia inteiro. É conversar com ele, é te aconselhar com ele. E é conversar com ele da forma mais simples que tem. É isso que nos aproxima de Deus. Às vezes a gente quer fazer bonito e a gente não faz nada. Quando que o fazer de forma verdadeira é o que vai te trazer resultado. E aqui eu falo sobre tudo. Sobre o tu conversar com Deus, sobre o teu trabalho também. Às vezes tu tá deixando de fazer as coisas porque tu quer fazer de forma perfeita, impecável. Tu te preocupa com o que as pessoas vão ver e vão falar. E enquanto tu te preocupar com esse externo, tu não cresce, tu não evolui, tu não tem resultado. Tu precisa olhar para ti. Dá para começar hoje só desse jeito? Ok, eu vou começar desse jeito. E aí eu vou melhorando, eu vou treinando, eu vou aperfeiçoando. Isso de querer fazer tudo perfeito, se tu parar para pensar, não te atrapalha só na tua vida profissional. Te atrapalha
em todas as áreas da tua vida. Te atrapalha, inclusive, com o que eu citei aqui sobre a tua conexão com Deus. Porque as coisas são muito mais simples do que tu faz elas serem. E quando tu tá com esse teu potinho guardado aí, talvez tu esteja esperando naquele momento certo para abrir esse potinho. Só que às vezes esse momento, já tá há muito tempo feito ali para ti. Pensa comigo. Imagina que tu tá com esse teu potinho aí, com esse teu desejo, há 5 anos guardado. Faz 5 anos que tu tá procrastinando, te dando várias desculpas, te contando várias histórias, só que o desejo continua ali. Em alguns momentos tu até falou que não queria mais, outros tu voltou a querer, mas dentro desses 5 anos tu não fez nada. Vamos retroceder e pensa assim, imagina se há 5 anos atrás, quando tu sentiu esse desejo aí nos primeiros momentos no teu coração, imagina se tu tivesse começado lá, na situação que tu tava, do jeito que dava, e nunca tivesse parado. Sabe aquele pouquinho todos os dias, um passo de cada vez? Onde tu estaria hoje? Esse desejo estaria como? Realizado, ultrapassado, porque tu já teria realizado ele e vários outros que vão vir depois. Tu já parou para pensar que por todos esses motivos que a gente falou aqui hoje, talvez tu não tenha feito nada e o tempo passou do mesmo jeito. As conversinhas aí na tua cabeça, elas continuam se repetindo e a tua vida não mudou nada, não melhorou, talvez até tenha piorado. E a culpa, a frustração, o sentimento de incapacidade só aumentou. Por quê? Porque quando a gente não faz, a gente confirma essas informações aqui para nossa cabeça. Então, independente do tamanho desse teu pote de ouro aí que tu tem guardado, independente do desejo que tu tem para realizar, eu quero que tu, a partir de hoje, comece a realizar esse desejo. Do primeiro passo que tu precisar dar. Não importa qual é o teu contexto, qual é a tua situação, quanto falta para realizar, quanto tu vai ter que caminhar para isso, porque eu sempre falo, né, gente, caminhando o caminho se abre. Tu começa a fazer as coisas, tu começa a enxergar o restante do caminho, pessoas aparecem, tu entende o que realmente tu quer, o que tu realmente precisa fazer. Enquanto o pote estiver fechado, tu não consegue nem enxergar direito o que tem ali dentro. Então tu precisa pegar todo esse potencial que tu tem aí guardado e colocar no mundo. E não é colocar de uma vez, não é abrir esse pote e despejar ele. Abre ele. Começa a olhar para dentro, entender. Dá-lhe os seus primeiros passos. Pede ajuda de alguém se tu precisar. Mas começa. Se a gente olhar, assim como a gente olhou 5 anos para trás, se a gente olhar 5 anos para frente, esse é possível. Aqueles 5 anos para trás que passou, que tu não fez nada, passou do mesmo jeito, não tem como a gente recuperar ele. Só que os próximos 5 tem. E ele vai passar do mesmo jeito. Esses 5 anos eles vão passar do mesmo jeito. Então concorda comigo que se tu fizer um pouquinho todos os dias, nesse longo prazo dos 5 anos, tu vai realizar muita coisa. Só que tu precisa começar. A partir de hoje. A partir do momento que a gente encerrar essa live aqui, tu vai pegar papel e caneta. Tu vai colocar esses teus desejos aí no papel e tu vai pensar qual é a primeira coisa que eu vou fazer hoje para começar a realizar isso aqui. Para quem que eu vou buscar pedir ajuda? O que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? O que eu preciso tirar aqui da minha vida? Tem coisas que tu vai ter, que tu tá aí às vezes só gastando energia e não tá acontecendo nada. Não é prioridade, não faz parte do teu desejo. Como é que tu vai escolher isso? Pensa assim, minha rotina hoje, as coisas que eu faço hoje, coloca tudo no papel, lista tudo e pensa assim,
Isso que eu tô fazendo hoje me aproxima ou me afasta desse desejo que eu quero realizar? Tudo que tiver na tua rotina hoje que te afasta do teu desejo, que não faz sentido nenhum para ti, elimina. O que faz parte desse teu desejo, que vai te aproximar dele, tu mantém e tu vai acrescentar nesses espaços que vão sobrar aí do que tu eliminou, ações que tu ainda não fez para realizar esse desejo. Muitas ações não, as mínimas, mas que tu precisa com constância fazer todos os dias, que tu vai chegar no resultado que tu quer. Gente, se eu tiver que te dar só um conselho hoje, eu só te digo uma coisa: só começa. Eu sei que é difícil e é o passo mais difícil começar. Por menorzinho que seja o passo que tu der, o começar é o mais difícil. Eu sei por mim. Eu lembro que algum tempo atrás, quando eu queria começar a mostrar o meu trabalho aqui na internet, porque eu já era mentora, eu já era terapeuta, eu já tinha clientes bastante, eu atendia já, só que eu não mostrava o meu trabalho aqui na internet ainda. Então eu tinha muito medo de me expor, tinha vergonha, nossa, eu tinha muita vergonha, e eu ficava com aquela, com que todo mundo fica ali no início, né, medo da exposição, medo das pessoas me julgarem, medo de ser criticada, medo de errar, medo de passar vergonha, todos esses medos eu tinha. E dar o primeiro passo, que foi começar a fazer lives, foi muito difícil para mim. Nossa, eu sempre falo aqui, né? Mas é porque é algo que foi muito forte para mim e eu sei que tem muitas pessoas que também têm essa questão de querer começar a mostrar o seu trabalho aqui e ainda não conseguir. Talvez já tentaram, colocaram um pezinho, mas desistem porque é muito difícil. E o início é difícil mesmo. Só que daí olhando para trás, e nem faz 5 anos, né, gente? Que eu comecei a fazer live aqui, acho que faz uns 2 anos. Se eu olhar para trás e pensar como era difícil o começar e como é fácil para mim hoje fazer uma live, eu só posso agradecer a mim mesma por ter começado. Só que foi difícil. Esse primeiro passo de começar foi muito difícil. Mas dando esse primeiro passo, eu fui entendendo como as coisas funcionavam, eu fui aprendendo muita coisa, eu fui melhorando a minha comunicação, o conteúdo. Nesse tempo eu fui atendendo mais pessoas, eu fui ganhando mais experiência. A gente vai ganhando repertório, né, para trazer para as pessoas. Então, tudo que eu estudo, tudo que eu aprendo, todos os atendimentos, vai aumentando o meu repertório aqui. Conforme eu vou conversando com vocês, vocês me trazem relatos, feedbacks, perguntas, eu vou buscando mais respostas, eu vou aprendendo, eu vou direcionando vocês e eu vou crescendo e melhorando. Em 2 anos, eu tive muita evolução, muito crescimento, que eu não teria se eu não tivesse começado daquele jeito, nas condições que eu tinha, difícil mesmo, muito difícil, era muito difícil para mim, e hoje é muito fácil. É fácil, tanto que eu tô aqui fazendo live todos os dias. E eu comecei hoje falando sobre esse assunto, né? E acabou que era para ser uma live bem curtinha, de 30 minutos. Mas tem coisas que vem no coração que a gente precisa falar. E veio muitas coisas aqui que não tava aqui no meu script para falar. Mas que às vezes é as que mais importam, né, gente? É aquelas que quem tá aqui precisava ouvir. Às vezes eu estruturo aqui os tópicos, né, do que eu vou falar, sigo o roteiro para não me perder até no assunto, mas tem momentos que é como se viesse uma voz aqui falando, fala isso, fala isso. E hoje aconteceu isso muito aqui. Então, eu acredito muito forte que tudo que eu falei aqui serviu pelo menos para uma pessoa que precisava muito ouvir isso. Não sei quem é, não sei se ela tá aqui, não sei se ela vai assistir a live gravada depois, mas eu até me emociono de falar, porque eu sinto isso muito forte no meu coração. Então, se somente essa pessoa assistir a live e eu ajudei ela,
Já valeu por todo o esforço desses 2 anos que se passaram, onde eu comecei. Por que eu tô te falando isso? E por que eu me emociono também de falar isso? Porque tu precisa começar. E eu tô aqui para te ajudar, para te incentivar, para te encorajar a fazer isso. Então, se por algum motivo essa live chegou em ti, se tocou no teu coração, e tu quiser me chamar lá no direct, só para me falar isso, me chama, que eu vou amar saber que de alguma forma, nem que seja aqui com as minhas palavras, eu te ajudei. E se tu quiser que eu te ajude de uma maneira ainda mais profunda, tu também pode me chamar lá no direct com a palavra bloqueio. E eu vou te conduzir para o que for melhor para ti no momento. A gente vai conversar, a gente vai juntas entender o que tu precisa hoje. Tu precisava só dessa live aqui? Eu quero saber também. Tu precisava ouvir o que eu te falei aqui? Talvez tu tenha a faca e o queijo na mão aí, mas ainda não começou. Tu precisava só do que eu falei aqui para começar? Vai lá e me conta também. Mas a gente pode também entender juntas como eu posso te ajudar de forma mais profunda, ou numa sessão individual, ou no meu programa de reprogramação mental, que é um acompanhamento ali mais longo, por mais tempo. E a gente vai entender o que tu precisa hoje. Agora, a principal coisa que tu precisa hoje é dar o primeiro passo. Talvez o teu primeiro passo é só pegar tudo que tu já tem aí e começar. Entendendo que não vai ser fácil, mas que vai valer muito a pena. Entendendo que o tempo vai passar de qualquer forma. Como é que tu vai passar esse tempo? Fazendo o que tu precisa fazer para chegar no objetivo que tu quer ou procrastinando, adiando todos os dias e chegar lá daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, no mesmo lugar que tu tá, ou pior. É uma escolha, né, gente? E o que tu vai escolher para hoje? Talvez esse teu primeiro passo seja só ir lá no meu direct e me dizer, ó, a live foi para mim, conversou comigo, eu precisava ouvir isso, mas eu quero dar mais um passo. O que eu posso fazer? Como é que tu pode me ajudar? Talvez seja esse teu passo. Talvez tu não consiga dar esse primeiro passo e começar justamente porque tu não consegue sozinha. Gente, tem pessoas que não conseguem sozinhas. Tem pessoas que precisam de alguém ali para conduzir, para dar um passo a passo, um direcionamento. Talvez o que tu precisa é desbloquear as travas que tu tem. Talvez tu só precisa de uma conversa de 2 minutos ali comigo para te é isso aqui que eu vou fazer a partir de hoje. Então, essa live é um convite para te começar e dar esse primeiro passo. Espero de coração que eu tenha conversado contigo, que tu tenha pegado aí tudo que eu falei aqui que era para ti. E de coração, não fica só com o entendimento, não fica só com a emoção de eu ter falado aqui contigo. Começa a agir hoje. Porque, como eu já falei e repeti aqui, o tempo ele vai passar de todo jeito. E tu pode escolher como que esse tempo vai passar. Como os últimos 5 passaram, onde tu não fez nada e tu consegue ver hoje que se tu tivesse feito o mínimo todos os dias, tu teria um resultado diferente? Ou começa a partir de hoje fazendo esse mínimo todos os dias para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, tu ter o teu desejo realizado. Porque o tempo vai passar de todo jeito. Mas escolhe a maneira como tu vai passar esse tempo. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E amanhã é sexta-feira. E agora sexta a gente tem aqui a nossa nova programação, né? Toda sexta a gente tem aqui Mulheres e Expansão, onde eu trago toda sexta uma mulher para fazer trocas aqui com nós, para contar a história dela, para falar do trabalho dela, para encorajar vocês também. E amanhã, a minha convidada, vocês conhecem, é a Denise, que já fez várias lives aqui comigo. Mas amanhã é uma live diferente. Ela vem aqui como minha convidada, ela vem falar um pouco da história dela, um pouco do trabalho dela, para também encorajar vocês aí. A ideia desse programa de sexta é qual? Mulheres apoiando outras mulheres. A gente não quer concorrência, competição aqui entre mulheres. A gente está aqui para se ajudar. Uma
vendo a outra crescer, comemorando junto com a outra, apoiando a outra, puxando a outra pela mão, dizendo vamos que tu também consegue. Essa é a ideia. Então amanhã estejam aqui, porque vocês fazem parte desse nosso projeto de mulheres apoiando outras mulheres, mulheres querendo ver outras mulheres expandindo, crescendo e juntas a gente vai comemorar todas as realizações aqui umas das outras, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus então e amanhã estejam aqui com a gente.